E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nascido em 1770 e falecido em 1831. É um cara que viveu, portanto, um período de grandes transformações. Ele viveu aí a passagem do século XVIII para o século XIX. Viveu a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e observa que o mundo está em grande transformação. E é claro que ele vai se preocupar muito com essas transformações para elaborar o seu sistema filosófico, porque ele percebe que essas transformações na história, essas transformações sociais, elas implicam na forma que a gente percebe o mundo, na forma como a nossa consciência observa a realidade. O Hegel, ele vai partir, o seu ponto de partida é uma crítica que ele faz ao Kant. O Kant também é um filósofo alemão, que veio um pouquinho antes do Hegel, e ele vai entender o que o Kant está propondo, mas ele vai tentar se diferenciar um pouco do Kant. A primeira crítica que ele faz ao Kant é que, assim como outros filósofos do seu tempo, o Kant ele não se preocupou com aquilo que é o objetivo final da filosofia, que é o conhecimento do ser, que é a busca pela verdade. O Kant está preocupado em entender os limites da razão, até onde a razão pode ir, e tenta conciliar a razão com o racionalismo com o empirismo. Tá? O Hegel vai dizer que essa é uma preocupação que é válida, claro que é válida, mas ele não atinge o objetivo final da filosofia, que é compreender justamente a verdade. O Kant ele vai se preocupar em quais os instrumentos que eu posso usar para encontrar a verdade, mas não vai buscar a verdade. Né? Da mesma forma, o Hegel faz uma outra crítica ao Kant. O Kant ele usa a razão para explicar a própria razão. Quando ele tenta entender os limites da razão, ele está usando o próprio pensamento racional para entender esses limites. E o Hegel vai dizer, ótimo, beleza, a gente está entendendo os limites da razão. Mas espera aí, a gente vai usar a razão para entender a própria razão? É como usar uma luneta para observar uma própria luneta. É observar um instrumento a partir desse próprio instrumento. Né? Observar a razão a partir da própria razão. Então Hegel vai dizer que isso limita o pensamento filosófico. O pensamento filosófico precisa ir além dessa observação dos próprios instrumentos de análise, os próprios instrumentos de compreensão da realidade. O Hegel, então, ele vai propor que a filosofia deve se preocupar em como a nossa consciência percebe os fenômenos da realidade. Né? E, para isso, ele vai acionar um conceito que a gente chama de dialética. A dialética já tinha sido usada por outros filósofos, né? O Platão é um dos caras que usa o pensamento dialético, que é a ideia da contradição, da afirmação e da negação. Só que o Hegel vai elaborar isso de uma forma mais aprofundada. Por isso, a partir de agora, quando a gente fala de dialética, a gente está falando da dialética hegeliana, a dialética desenvolvida pelo Hegel. O primeiro passo para entender a dialética para o Hegel é entender que o Hegel ele considera a história, né, as mudanças históricas como um fator decisivo para a gente entender a realidade. Né? Como eu falei no início, o Hegel ele viveu uma série de transformações na sociedade, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e ele percebe que essas transformações sociais, as transformações da sociedade, são fundamentais para a gente entender a própria filosofia, para a gente entender a própria verdade. Isso quer dizer que o ser humano é um ser histórico. O homem do século XIX é diferente do homem do século XVIII, que por sua vez é diferente do homem lá da Grécia Antiga, do século VI a.C. As necessidades de compreensão da vida, da realidade, são diferentes do homem do século XII e do século XIX. O Hegel está observando um momento histórico em que novas questões estão surgindo e novas necessidades de compreender essa realidade. Né? Então ele vai ser o primeiro filósofo a
adicionar esse componente que a gente chama de história. A história é fundamental para entender a dinâmica da sociedade e para entender a dinâmica da própria verdade, da razão, né? Então, para o Hegel, as ideias, as verdades e a própria razão, elas são mutáveis, elas mudam conforme o período histórico. Com isso, ele chega a uma conclusão de que o próprio ser humano e a própria realidade, ela está dentro de uma dinâmica, ela está dentro de um processo de constantes transformações. Se está em constante transformação, a gente pode até entender como a realidade é, mas a gente também precisa entender como ela vai ser, porque ela está em mudança, ela está em transformação. Então, a compreensão da realidade para o Hegel é também a compreensão do devir, o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são essas transformações que levam o que é hoje ser de um jeito e amanhã ser de outro jeito. Tá? Para isso, ele vai observar que essa dinâmica da realidade, essa dinâmica da própria razão, essa dinâmica das ideias, essa dinâmica do ser humano, ela se configura de uma maneira dialética, de uma maneira contraditória, né? É a junção, é o confronto de ideias antagônicas, de ideias que se contrapõem. Então, a dialética hegeliana, ela compreende que todos os objetos, toda a realidade é dotada de uma tese, ou seja, uma afirmação, e toda afirmação tem um lado oposto, tem a sua contradição. Então, toda tese tem uma antitese ou uma antítese. Do confronto da tese com a antítese, a gente tem uma junção que leva a uma síntese. A síntese, por sua vez, seria essa conclusão do confronto entre tese e antítese. Essa síntese, ela, por sua vez, é uma nova tese, ela é uma nova afirmação, que, por sua vez, também vai ser confrontada com uma nova antítese e vai gerar uma nova síntese, e assim por diante. A dialética hegeliana, ela é uma espiral, né, que nunca se fecha, não é um círculo que você começa num ponto e chega, né, uma conclusão, né, fechando o círculo. Não é isso. A dialética hegeliana, ela é uma espiral, ela vai sempre crescendo. Por quê? Para toda tese existe uma antítese. Da junção, do confronto entre tese e antítese, a gente tem uma síntese, que por sua vez é uma nova tese, que também vai ser contrariada, que também vai ser contraposta com uma nova antítese, que vai gerar uma nova síntese e assim por diante. Né? Vale lembrar que o Hegel, ele não está usando um método. A dialética hegeliana não é um método. A dialética, a contradição, esse princípio da contradição é a própria realidade. Então não é que ele está pensando dialeticamente. Ele está observando que a realidade é dialética, que a realidade é contraditória. E a partir da oposição ou do confronto entre opostos, a gente gera uma síntese, a gente gera um novo conhecimento, uma nova ideia, uma nova realidade, que por sua vez também vai ser contrariada, vai ser contraposta com outros elementos e assim por diante, e assim vai dando a dinâmica da realidade. Tá? No seu livro A Fenomenologia do Espírito, o Hegel vai aprofundar um pouco mais essa sua concepção de dialética, essa concepção de que a realidade é contraditória e é essa contradição que dá o movimento, né, dá essa dinâmica para a sociedade, dessa dinâmica para a realidade, e ele vai se focar, ele vai se debruçar sobre a questão do espírito. O espírito aqui vale dizer para o Hegel que o espírito aqui não é o fantasminha, não é aquela entidade fantasmagórica, um ser, enfim, que está distante da nossa realidade. O espírito aqui para o Hegel é a consciência, são as ideias, né, de um tempo, as ideias de uma sociedade, as ideias de um indivíduo. Esse é o espírito. Tá? O espírito, então, não tem nada a ver com espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier, não tem nada disso não, tá?
O espírito aqui é a consciência, o espírito aqui são as ideias. Tá? E o Hegel, nesse livro A Fenomenologia do Espírito, ele vai diferenciar em 3 formas de espírito, ou 3 formas de consciência. O primeiro é o espírito em si, né, que é um espírito subjetivo, ou uma consciência subjetiva. É aquilo que nós, individualmente, conseguimos entender sobre a gente mesmo. Né? Aquilo que, quando uma criança nasce e ela começa a ter dimensão do que ela é, né? Do que ela é capaz de fazer, do seu corpo, né? Ela tem essa consciência de si, essa consciência em si, essa consciência de que ela é um indivíduo. A segunda forma de consciência é a consciência em outros, ou o espírito em outros, que é um espírito objetivo. É quando a gente percebe que existem outros indivíduos numa sociedade, né? Que a gente faz parte de uma coletividade e que nessa coletividade existem outros indivíduos que são diferentes da gente. Por fim, a terceira forma de espírito, ou a terceira forma de consciência para o Hegel, é o espírito do ser para si. Ou, como ele usou a expressão, o espírito absoluto. O espírito absoluto, vejam só, é a síntese dialética do espírito em si com o espírito em outros. Você tem o indivíduo, essa consciência subjetiva, e você tem essa consciência de que existe o outro, de que existe algo que está fora da gente, algo que é diferente da gente. Deste confronto entre o subjetivo e o objetivo, surge o espírito absoluto, que é nada mais, nada menos do que a consciência de que somos um indivíduo, mas que somos um indivíduo inserido dentro de um contexto, dentro de uma coletividade, e que a gente faz parte dessa coletividade. A gente não está em oposição ao coletivo, a gente não está em oposição ao outro. A gente é parte deste todo, a gente é parte dessa coletividade. Essa é a ideia do espírito absoluto para o Hegel. Tá? É na fenomenologia do espírito também que o Hegel vai desenvolver o que a gente chama de idealismo. O idealismo hegeliano, que é uma forma de pensamento que foi muito comum ali no seu tempo, o idealismo hegeliano, ele entende que essas transformações no nosso espírito, essas transformações na forma como a gente percebe a realidade, essas transformações do espírito levam às transformações da própria realidade. Então, na medida em que a nossa consciência vai se transformando, a realidade também se transforma. Então é como se as ideias determinassem a realidade. É como se as ideias fossem capazes de, essa dinâmica das nossas ideias, essa dinâmica da nossa consciência fosse capaz de determinar as transformações reais, as transformações da própria realidade. Tá? Essa é a ideia de idealismo. É quando a ideia determina a mudança da realidade. Então, passando aqui para um último ponto, para a gente finalizar essa nossa passagem pelo Hegel, né, e pelo idealismo alemão, de quem ele é um grande representante. O Hegel também vai, a partir dessa sua concepção dialética da realidade, dessa sua concepção de que sua concepção idealista de que as transformações das ideias levam a transformações da realidade, o Hegel também vai desenvolver uma filosofia política, né? E a partir dessa filosofia política, uma teoria do Estado. O Hegel vai dizer que o Estado, né, que é uma preocupação latente ali do seu período, o Estado, ele é a síntese das contradições entre os indivíduos, entre os interesses individuais, né, e os interesses coletivos. Ele vai tentar fazer um caminhozinho de que o indivíduo, né, o indivíduo individual, aquele indivíduo atomizado, aquele indivíduo sem relação nenhuma, ele tem uma consciência de si. Conforme ele convive com outros indivíduos da sua família, por exemplo, ele confronta os seus interesses, a sua consciência de si, com a consciência de si dos outros integrantes da sua família. Portanto, a família já é uma síntese
desse confronto entre os interesses individuais, o interesse do filho, do pai, da mãe, da avó, do cachorro, enfim. Todos esses interesses individuais em confronto formam uma síntese, né, geram uma síntese que é a própria família. Família nada mais é, portanto, do que a síntese, né, do confronto dos interesses dos indivíduos que compõem aquela família. Uma sociedade é a síntese do confronto dos interesses dos vários grupos sociais, ou das várias famílias, por exemplo. Então você tem uma família A que tem um interesse, uma família B que tem outro interesse, e do confronto desses interesses divergentes dessas famílias surge a ideia de sociedade. A sociedade é, portanto, a síntese do confronto, né, dos interesses dos diversos grupos sociais. Da mesma forma, o Estado é a síntese absoluta, é o espírito absoluto dessas contradições que existem no interior de uma sociedade. Existem vários grupos sociais dentro de uma sociedade que têm interesses distintos. E o Estado surge como uma síntese, como uma espécie de uma conclusão, né, que vai juntar esses interesses que são antagônicos, né, em torno de um interesse comum, de um interesse que seja geral. Portanto, para o Hegel, para a gente passar rapidamente pela filosofia política do Hegel, o Estado é a síntese das contradições presentes dentro de uma sociedade. Se existem interesses divergentes dentro de uma sociedade, a síntese desse confronto de interesses vai ser o próprio Estado. Isso dá ao Hegel uma concepção de Estado que é muito idealizada, né? É um Estado que estaria acima, né? Ele seria a síntese dessas contradições, mas ele estaria acima dessas contradições. E isso vai ser fortemente combatido pelo Marx, anos mais tarde, quando ele vai se debruçar sobre a obra do Hegel e vai perceber que o Estado, na verdade, não é bem essa síntese dos interesses divergentes de uma sociedade. Que o Estado ele tem um lado, o Estado ele é criado a partir de um dos grupos, né, de uma das classes sociais, que é a classe dominante. Mas isso é um outro assunto que a gente vai ver em um outro momento. Quando a gente for falar sobre o Marx, a gente vai voltar ao Hegel, porque o Marx ele parte do Hegel para desenvolver o seu materialismo. O materialismo, por sinal, é uma oposição ao idealismo do Hegel. Mas isso é outro assunto. Tá certo? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem por aqui. Grande abraço a todos!